Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Estamos diretamente de Pontal do Paraná, numa segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, às 15 horas e 10 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver na sua tela. Esse é o dia que eu estou fazendo essa gravação. E você talvez esteja assistindo isso já em uma outra data, né? Você provavelmente está assistindo isso muito no futuro. Esse vídeo está sendo gravado hoje, vai ser publicado amanhã, dia 14, certo? Por volta das 10 horas e 40 minutos. E eu espero que eu consiga continuar postando vídeos todos os dias assim, por volta desse horário, 10h15 da manhã. Por volta das 10h15 da manhã. Uma coisa que eu preciso fazer agora, antes de continuar essa gravação, é tentar posicionar esse vídeo aqui nesse canto superior direito agora. Aí eu venho aqui no mais, aí eu venho aqui em captura de janela, capturar janela, não abriu, não habilitou. Então eu cancelo, venho aqui, fecho isso aqui e agora vai habilitar, quer ver? Só de eu ter fechado a aba de horário. Só de eu ter fechado a aba de horário, ele já habilita a captura de janela. Aí, ó, viu? Agora foi. É isso aí. Vou dar um OK aqui. Aí eu preciso colocar a imagem da minha webcam por cima para ele poder caracterizar como um React. Senão ele não caracteriza como React, certo? Eu abro a janela aqui, dou um maximizar. Opa, já está maximizado. Então eu entro aqui no canal do Pedro Loss, do Ciência Todo Dia. Venho aqui em vídeos. Venho aqui no mais antigo. Nós estamos viajando no tempo, foi o vídeo anterior. Nós só utilizamos 10% de nosso cérebro. Cara, depende muito, mano, porque tem diversas interpretações para essa frase, né? Nós só utilizamos 10% do nosso cérebro. Isso significaria o quê? Isso significaria que nós poderíamos tirar 90% da massa encefálica e nós continuaríamos funcionando? Eu acho que não, né? Se bem que existem pessoas que nascem uh, sem parte do cérebro, mas aí é acefalia. Será que existem. Cara, eu falei, posso ter falado uma besteira gigante agora. Será que existem pessoas que nascem sem cérebro? Tenho certeza que muita gente já deve ter pensado aí, né? Ah, os terraplanistas são acéfalos. Mas não estou falando nesse sentido, tipo, de ter cérebro e não saber usá-lo. Tô dizendo no sentido, tipo, de nascer realmente sem o órgão chamado cérebro, saca? Isso, tem pessoas que acabam perdendo uma parte do cérebro, continuam vivas e tal, mas eu acho que isso tem um limite, né? Até que ponto a pessoa pode perder massa encefálica e continuar lúcida? Tem essa também, né? Pode continuar consciente. Eu acho que a lucidez é. Se não for 40% ou mais, é pelo menos perto de 40% do que nos torna conscientes. Então, a lucidez
é sem dúvida parte da consciência humana. E uma pessoa que não é lúcida não, não é tão consciente dos seus atos, né? Mas eu acredito que nós usemos, talvez não em 100%, mas muito perto disso. Mas vamos ver o que o Pedro vai falar, né? Eu vou abrir o vídeo aqui, dar uma pausa. Ah, ele já abriu em modo teatro já, muito bom. Vou colocar em tela cheia. Vou apertar o botão Home. Vou dar uma olhada, ó. Aqui aparenta estar em Full HD. Só que eu quero ver se ele tá no máximo aqui. Tá, beleza. É que tem um tempo pra frente que ele começa a gravar em 4K, se eu não me engano. Mas tá em Full HD. Tá ótimo, excelente. Vamos lá. Existem alguns mitos e histórias contadas pelo ser humano que, de tanto serem repetidos, acabam virando uma verdade. Cara, acabei de me lembrar de uma coisa. Ele falou em mitos e histórias contadas pelo ser humano. Tem uma, uma parte na história da religião que, assim, eu sei que tem muita gente que é cética e que detesta ouvir falar em religião, tem até alergia ao termo, que talvez já tenha até fechado o vídeo, depois de eu ter mencionado religião, né? Mas se você não é tão implicante assim, você tá assistindo ainda, eu acho que vai ser legal você saber essa paradinha. Talvez para rir ou talvez para tentar entender um pouco esse ponto de vista diferente do teu. Mas, enfim, vamos lá. Existe um livro que todo. Eu acredito que não só as pessoas religiosas, mas até pessoas ateias já, pelo menos, já ouviram falar nesse livro, que é chamado de Bíblia. Muita gente não conhece tão a fundo essa questão da Bíblia, né? Talvez por não se interessar ou talvez por já ter ouvido falar muita coisa bizarra a respeito da Bíblia, ou por talvez pensar que esse é um livro perigoso porque traz muita maluquice ou fala de terraplanismo e todo livro que fala sobre terraplanismo precisa ser execrado, né? Cara, você precisa ler para você poder ter sua própria para você ter seus próprios argumentos para poder sustentar a sua opinião, saca? Ah, eu não leio, mas eu ouço muita gente que lê e muita gente que lê muito pirada. Não é válido. Quer dizer, é até certo ponto válido, mas você precisa tirar suas próprias conclusões a respeito de um filme, a respeito de um vídeo, a respeito de uma série, a respeito de um livro, saca? E depois que você lê, depois que você assiste, por exemplo, um filme. Porra, olha, falavam tão mal desse filme, mas eu fui assistir, cara, nada a ver com o que a maioria das pessoas falam. Tipo, o filme é interessante até. Realmente não é tão bom, né? Óbvio. Mas é interessante de você assistir, saca? Mas tem filme que realmente não vale a pena, né? Só que aí é a questão. Não vale a pena a partir do teu ponto de vista, mas talvez do meu ponto de vista valha a pena assistir, saca? Então, é aquela, tipo, para você poder ter uma argumentação racional a respeito de determinado tema, você precisa tentar entender o ponto de vista de quem
de várias pessoas, não de uma pessoa só, mas de várias pessoas que convivem dentro daquele meio, né? Mas vamos lá. Uh, Dentro desse livro chamado Bíblia, existem 66 outros livros. A Bíblia, como a gente conhece hoje, ela é uma coletânea de vários livros que tem dentro dela. Eu vou citar um exemplo aqui muito clássico, que é o exemplo As Crônicas de Nárnia, que geralmente é vendida como volume único. O livro é vendido como volume único, né? Só que dentro dessa chaproca de volume único, cabem ali dentro 5 ou 6 ou 8 livros. Agora não lembro quantos livros são. Ah, o, o Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupas, O Cavalo e Seu Menino, Príncipe Caspian, O Peregrino da Alvorada e A Última Batalha, se eu não me engano. Enfim, 6, 7 ou 8 livros. Enfim, dentro daquela chaproca de um livrão só, existem vários outros livros dentro, né? E a Bíblia é semelhante a essa arrumação. Tem essa mesma arrumação, vamos dizer assim. Então, dentro do livro Bíblia existe o livro Gênesis, que não é vendido separadamente. O livro Êxodo, que não é vendido separadamente. O livro Levítico, que não é vendido separadamente. Enfim, são 66 outros livros na Bíblia, na Bíblia evangélico-protestante, ou evangélica protestante, e 72, talvez, livros na Bíblia católica. Tá? Uma coisa que é comum, tanto na Bíblia protestante como na Bíblia católica, é o fato da existência da história ou do mito, dependendo do ponto de vista, a história ou o mito de Adão, certo? Adão teria sido criado à imagem e semelhança do Deus cristão, certo? A imagem e semelhança de Yahvé, ou de Javé, ou de Jeová, ou de Yehová, Yehová, Yahová. Enfim, eu não sei qual que é a pronúncia correta do nome do nome de Deus, certo? Eu costumo chamá-lo Adonai, certo? Para mim, eu acredito que Adonai seja quem ele realmente é, seja o que ele realmente é. Ele é o meu Adonai, certo? Então, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Adonai, tá? E como Adonai, ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onividente, certo? Talvez com um pouco menos de glória, Adonai fez o ser humano parecido ou semelhante a ele próprio, a Adonai próprio, certo? Dotado de inteligência, de conhecimento, de sapiência, de intelecto, de sabedoria, de capacidade intelectual, que é diferente de intelecto até certo ponto. Enfim. E no ensejo da criação do ser humano, diz-se de que o ser humano dispunha de 100% de todo o intelecto que o ser humano tinha. Então, de certa forma, o ser humano usava 100%
da sua capacidade mental, da sua capacidade cerebral, né? Mas acontece que Adonai estabeleceu algumas diretrizes para que o ser humano. Adonai estabeleceu algumas diretrizes para o ser humano seguir, certo? E como o ser humano não seguiu a essas diretrizes que Adonai propôs, o ser humano decaiu. E nessa decaída que o ser humano sofreu, nessa decadência que ocorreu com o ser humano, o ser humano acabou perdendo uma grande parte da capacidade intelectual, certo? E talvez essa seja uma possível explicação para esse mito de que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro, certo? Então eu estou colocando aqui um ponto de vista em relação ao que o Pedro acabou de citar, de mitos e histórias, certo? Se você não acredita na Bíblia como uma fonte histórica, apenas como uma fonte mitológica, então esse é um dos mitos que talvez tenha originado a história de que o ser humano tem usa apenas 10% do seu cérebro, ou da sua capacidade cerebral, no caso. E se você acredita na Bíblia como um livro histórico, se você acredita na Bíblia como um relato fidedigno da realidade dos fatos, então essa é uma possível explicação da origem dessa questão mitológica, talvez, de que o ser humano use só 10% do cérebro, certo? E por que eu digo que, assim, para quem não acredita, não acredita, então, paciência. E para quem acredita, acredita também, paciência, né? Não tô aqui para fazer discriminação nem para o que crê, nem para o que não crê, tá? Tô aqui para expor algum ponto de vista ou alguma fala, de fato, que o que eu fiz aqui foi uma fala, certo? Mas a Bíblia não relata de fato que o ser humano perdeu capacidade intelectual, certo? Muito embora a gente tenha essa leve suspeita de que o ser humano realmente tenha perdido parte da capacidade cerebral total que ele tinha, da qual ele dispunha antes da queda, certo? Mas, enfim, vamos continuar aqui o vídeo. Vamos continuar vendo o que o Pedro Loss tem a dizer a respeito desse fato. Ou desse fato ou desse boato. Será que é verdade que a gente usa 10% do nosso cérebro? Fica a indagação, né? Então vamos ver o que ele vai falar sobre isso. Mas o que significa dizer que a gente só usa 10% do nosso cérebro? Foi com essa pergunta que eu comecei esse vídeo. Tem... Essa pergunta abre margem para interpretação, saca? A gente usa 10% do cérebro como massa encefálica ou a gente usa 10% do cérebro como intelecto cerebral, como capacidade cerebral, como capacidade intelectual, de certa forma? Se eu pegasse e tirasse 90% do meu cérebro, eu ainda conseguiria sobreviver? Até porque a gente sabe, hoje em dia, que pequenas lesões em algumas áreas específicas do cérebro podem ter consequências e sequelas devastadoras. Esse é um ponto. Pode ser que a pessoa perca parte do cérebro e não fique com sequelas, porque o cérebro ele tem uma capacidade grande não de regeneração, mas de desenvolvimento de outras partes para suprir as partes faltantes, vamos dizer assim, certo? Mas realmente tem algumas partes cerebrais que qualquer lesão ali já
podem causar uma catástrofe. Tá? Antes de continuar o vídeo, eu acho que é importante mencionar o seguinte. Fica tranquilo, eu não costumo pedir nem like, nem que você se inscreva. Mas se você quiser, fique à vontade. A única coisa que eu peço geralmente é que as pessoas comentem, façam um comentário, de fato. Tá? Uma coisa que eu acho importante mencionar é o seguinte, eu vou entrar aqui, ó. Ciência Todo Dia, Ciência Todo Dia, vídeos, mais antigo. Eu vou voltar na parte do mais recentes primeiro. Aí eu vou falar o seguinte para você, ó. Você perceba que, por exemplo, esse vídeo aparecendo aqui, ó, ele não aparenta, não demonstra ter, não aparenta ter uma barrinha vermelha na parte de baixo. Já esse aqui aparenta ter uma barrinha vermelha na parte de baixo. Esse aqui não... Opa, De onde veio a água da terra? perdão. Esse aqui não aparenta ter a tal barrinha vermelha. Esse aqui aparenta, certo? Por que isso acontece? Por causa do seguinte, esse vídeo eu ainda não assisti. Esse vídeo eu assisti talvez logo depois que ele tenha sido lançado. Talvez uns 5 dias depois, enfim. Esse vídeo eu ainda não assisti. Esse aqui eu já assisti. Esse aqui eu assisti, inclusive, cerca de meia hora, 1 hora depois de ele ter sido lançado. Tá? Então, você pode perceber que é evidente quando a pessoa não assistiu o vídeo ainda e quando a pessoa já assistiu, por causa dessa barrinha que tem aqui embaixo, a barrinha de progresso que tem aqui embaixo, certo? Agora eu vou entrar na parte aqui de vídeos mais antigos do canal Ciência Todo Dia. Você vai perceber que a grande maioria deles já está assistido, porque a maioria deles, ou todos eles até o momento aqui, estão com a tal barrinha vermelha, certo? Até esse, nós seremos extintos, tem a barrinha também, apesar de aqui não aparentar tanto. Mas se eu faço assim, ele já fica mais evidente a barrinha aqui. Esse vídeo aqui, se você voltar ele no começo, se você voltar esse vídeo que eu tô gravando agora, que você está assistindo agora, no começo, você vai perceber que a barrinha vermelha estava aqui, certo? Isso é um disclaimer que eu já fiz em todos os outros vídeos dessa saga de reacts ao canal ao Ciência Todo Dia, mas que eu esqueci de comentar no começo desse vídeo, que é o seguinte: eu realmente já assisti a esses vídeos, mas já fazem mais de 6 anos que eu assisti, talvez há 7 anos eu já assisti a esses vídeos. Então, as reações que eu tenho enquanto eu estou assistindo eles, esse aqui, por exemplo, que é o que eu estou assistindo agora, as reações que eu estou tendo são genuínas. Porque faz tanto tempo que eu assisti a esse vídeo desde a última vez, que eu não tenho nem ideia do que ele fala durante o vídeo. Mesmo apesar de eu ter comentado algumas coisas antes e ele está repetindo aquilo que eu já comentei, eu não lembrava que ele tinha falado sobre essas coisas, tá? De fato. Então, daqui para frente, do começo do vídeo até esse ponto, eu não lembrava que ele tinha falado tudo isso que ele já falou. E desse ponto para frente, eu também não tenho ideia do que ele tenha falado, do que ele falou no vídeo, tá? Apesar de eu já ter assistido, como eu disse, faz tanto tempo que eu não me lembro de o que ele fala nesse vídeo, tá? Então, as reações que eu estou tendo são genuínas, realmente, tá? E quando... Já aconteceu uma vez de eu ter gravado o vídeo e de o vídeo ter ficado sem áudio. Então eu gravei de volta o mesmo vídeo, só que deixando claro, ó, eu acabei de assistir esse vídeo, as reações vão ser a mais genuínas possível, mas eu acabei de assistir a ele, então talvez eu
comente algumas coisas que eu me lembro de já ter comentado no vídeo anterior, mas apesar de ele não ter subido porque ele ficou sem som, certo? Então, isso é uma coisa que eu sou bastante honesto, saca? Se eu tenho alguma reação, eu comento, ó, essa reação eu tive no vídeo anterior, ou se ó, essa reação... geralmente as reações que eu tenho são genuínas de fato, tá? O vídeo que eu disse que eu gravei e que ficou sem áudio e eu tive que gravar de volta foi esse medo muito além de uma simples sensação, certo? Inclusive eu até gostaria de regravar ele sem lembrar do que foi assistido, para eu poder ter reações genuínas de volta, saca? Mas, enfim. Então, fica esse disclaimer aí, as reações que eu estou tendo ao assistir esse vídeo são genuínas e eu não lembro do que ele fala nesse vídeo, tá? Continuando aqui. Como Sim, uma coisa que ele falou aqui um pouquinho para trás. se eu pegasse e tirasse 90% do meu cérebro, eu ainda conseguiria sobreviver? Até porque a gente sabe, hoje em dia, que pequenas lesões em algumas áreas específicas do cérebro podem ter consequências e sequelas devastadoras. Uma coisa em cima desse ponto que ele falou aqui é a história do cara que teve o cérebro atravessado por um cano de metal, por um vergalhão de metal. Esse vergalhão de metal entrou por aqui, passou e saiu aqui assim. Tipo, praticamente destruiu a parte da região pré-frontal, do córtex pré-frontal do cérebro do cara. E o cara começou a ter atitudes animalescas. Começou a se comportar como um animal, de fato. Eu não estou falando isso de forma pejorativa, tipo, o cara era ação, agora tá igual um animal ali, ó. Não é nesse sentido de menosprezo. Eu estou falando no sentido mais, não metafórico, mas mais literal. O cara realmente começou a agir como um animal mesmo. No sentido, tipo, de começar a andar nu e não se envergonhar. Ele começou a andar, a fazer as necessidades físicas em qualquer lugar, realmente como um animal mesmo. E sem fazer muito drama, sem nada disso, certo? Não é que ele ficou louco, é que ele perdeu a capacidade de... como é que eu posso explicar isso? Capacidade de ter uma consciência, de certa forma, saca? Que é a questão do que eu já comentei no começo desse vídeo. A lucidez está intrinsecamente ligada ao conceito de consciência. Se você está consciente ou não das suas atitudes, certo? Então, não que essa pessoa tenha passado a ter alucinações mais frequentes, mas essa pessoa se desligou do seu próprio eu, saca? Porque eu acredito que seja essa a principal função do córtex pré-frontal, certo? É o córtex pré-frontal que faz com que você entenda quem você é, entenda o que as outras pessoas estão sentindo, certo? Muito apesar de que existem outras partes do cérebro que também atuam auxiliando nessa função, a parte principal dessa função é o neocórtex pré-frontal, certo? De volta, Paiter Leigo falando aqui, talvez eu tenha falado alguma bobeira, dá uma pesquisada e se você é neurocientista, me fala aí se tá certo o que eu comentei aqui ou se tá errado, tá? Eu vou ficar muito agradecido do seu comentário, certo? Vou continuar aqui. Como, por exemplo, o mal de Parkinson. Ele atinge uma área específica do cérebro e tem uma consequência devastadora. E ele atinge e afeta muito menos de 90% do nosso cérebro.
E se as pessoas que criaram um mito quiseram dizer que 1 em cada 10 neurônios do nosso cérebro são utilizados instantaneamente? Mesmo assim, não faria muito sentido, porque mesmo que aquele neurônio não esteja sendo utilizado diretamente, ele ainda faz conexões com outros neurônios e isso é necessário para passar a informação no nosso cérebro, para que ocorram as sinapses. Sim. Mesmo que um neurônio não esteja sendo utilizado diretamente, ele ainda vai ser necessário para que ocorram as sinapses e o transporte de informações pelo nosso cérebro. Até do ponto de vista da evolução das espécies, qual seria a função de ter um cérebro maior se isso não trouxesse nenhuma vantagem? Existem algumas partes do nosso cérebro que, embora sejam diferentes, realizam a mesma função. Por exemplo, a visão. Isso é uma questão, né? Tipo, a maioria das pessoas já leu ou já estudou isso até a parte do ensino médio, que a parte da visão, a parte do cérebro responsável pela nossa visão, fica aqui na parte de trás da cabeça, né? E de volta, existem várias outras partes do meio do cérebro que auxiliam, certo? Mas isso ocorre porque caso ocorra algum acidente com alguma dessas partes, a outra pode funcionar e fazer com que a gente continue enxergando. Além disso, a gente pode fazer uma ressonância magnética, ter uma imagem em tempo real do nosso cérebro e averiguar, utilizando a ciência, que nós utilizamos 100% e averiguar. Uma coisa que eu acho que é legal de mencionar, de comentar, é o seguinte. As partes que estão mais avermelhadas são as partes que estão mais irrigadas de sangue. E as partes mais azul claro, azul escuro, são as partes que estão menos irrigadas de sangue, certo? Então, essa pessoa está usando essas partes que estão muito mais irrigadas e a pessoa continua usando, mas de forma mais involuntária, essas partes que estão menos irrigadas. Agora que eu notei que tem um coração ali, ó. Coração de ponta cabeça. Bem aqui, ó. Utilizando Bem aqui, ó. Um coraçãozinho de ponta cabeça nessa imagem. Não tinha percebido isso ainda. a ciência, que nós utilizamos 100% do nosso cérebro até quando dormirmos. Para matar de vez esse mito, basta reconhecer que o conceito de use ou perca se aplica muito bem ao nosso sistema nervoso. Durante nosso desenvolvimento, várias sinapses são criadas e elas podem muito bem ser destruídas no futuro. Por exemplo, vamos supor que eu esqueça a chave do meu carro, lá se vai uma sinapse. Ou várias. Esse mito foi criado. Que exemplo específico, né? Eu tô lascado então, porque o que eu esqueço de coisas durante o dia, meu amigo. Tem uma formiga aqui. Do que eu tava falando mesmo? Criado por pessoas psíquicas, ou várias. Esse mito foi criado por pessoas psíquicas, pessoas que dizem ter poderes sobrenaturais. Nossa. Se nós utilizássemos 100% do nosso cérebro, poderíamos mover objetos à distância. Olha, eu posso garantir que eu e você estamos utilizando 100% do nosso cérebro e eu não consigo desativar a máquina só com o pensamento. Da próxima vez que te disserem que você só utiliza 10% do seu cérebro, você já sabe como refutar esse argumento. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Como vocês provariam para alguém que acredita que a gente só usa 10% do nosso cérebro, de que nós usamos ele na totalidade? Pois é. Poste aqui nos comentários do vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Cara, achei que você ia falar, mano. O que dizer pra uma pessoa que caça, cara? Pô, sacanagem. Volta do canal Ciência Todo Dia, eu tava um tempo sem gravar.
Então, muito obrigado. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal e assistam os Inscrevam-se. últimos vídeos que eu acho que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado e E até até a próxima. É isso aí, cara. Cara, é difícil, né? Porque. Caramba, cara. Se a pessoa tem uma crença em determinada coisa, é difícil mudar o pensamento da pessoa, principalmente se a pessoa não está disposta a querer mudar de ponto de vista, né? Ó, o comentário do cara aqui, ó. Eu deveria ter conhecido esse canal antes de 2020, na moral, cara. Eu sou um que garanto pra você, cara. Você deveria mesmo, cara. Porque eu acompanho esse canal desde antes de 2018 até. Eu acho que eu comecei a acompanhar esse canal mais em 2017. E, mano, tipo, mudou muito meu ponto de vista em muitas coisas, saca? Ó, há 8 anos, ó. Conheci seu canal agora. Eu estava assistindo um vídeo do canal Nerdologia que também é maravilhoso, também era massa. Faz tempo que eu não acompanho Ciência Todo Dia, mas muito interessante teus vídeos. Parabéns por nos proporcionar esse momento de conhecimento de ciência. Bacana demais. Uhum. Conheci seu canal esse ano, há 5 anos atrás. Você tem melhorado bastante há 9 anos atrás. Ganharam mais um inscrito. Matérias importante e de fácil entendimento. Mais ou menos. Ciência geralmente é uma coisa complicada, então dizer que algo é de fácil entendimento é, é relativo, né? Relativo à pessoa. Não use 100%. Bom, enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo. Falou.